Vamos fazer contato com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Bom dia, Chioro. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham. Chioro, a gente vai falar a respeito do atual cenário da pandemia no Brasil, mas antes queria que você falasse a respeito da saída do ministro da Saúde, Nelson Taixe, da sexta-feira. Tivemos aí um ocupante da pasta que não chegou a durar um mês no cargo. E quando a gente vê esse tipo de coisa, começa a pensar qual a relevância de fato do Ministério da Saúde hoje dentro desse governo Bolsonaro. Como é que você vê a saída do Taixe e também o papel que o Ministério da Saúde tem desempenhado durante essa pandemia, Chioro? Olha, eu considero um desastre, né? Por mais que o ministro Taixe tenha se demonstrado desde o início alguém muito distante da coordenação, da compreensão de qual é o papel do SUS, de qual é o papel do Ministério da Saúde, ainda assim, a substituição de um ministro da Saúde em qualquer circunstância com menos de um mês é profundamente deletéria. No caso da substituição em pleno desafio sanitário mais grave que nós temos na história aqui da país, me parece uma grande irresponsabilidade. Logo, só para você ter uma noção, no dia que o ministro entrou, o Brasil contava 2.143 mortes. No dia que ele saiu, 27 dias depois, 33.759. Isso dá um pouco da demonstração do grau de progressão, de dimensão explosiva que a pandemia de Covid-19 está tendo entre nós. Então, a substituição de um ministro que tinha acabado de trocar toda a equipe, que estava desenvolvendo, de alguma maneira, uma estratégia de abastecimento, de aquisição de equipamentos, de suprimentos como máscaras, como os testes, e tentando minimamente iniciar uma coordenação que tinha sido quebrada com a saída do ministro anterior, né, é muito grave. Porque o que já estava ruim com o Mandetta, já estava frágil, hoje eu vejo o ex-ministro dizer para o governo, né, eu avisei que nós ainda enfrentaríamos o pior, ele avisou, mas não fez o que tinha que ter sido feito. Né? Aí o Bolsonaro substitui o ministro, coloca alguém mais despreparado ainda, né? E o que é mais grave, muito provavelmente esse terceiro ministro que nós teremos num espaço aí de 40 dias, 45 dias, será alguém colocado no posto para cumprir duas determinações absurdas, que é operar a fragilização do isolamento social e tentar colocar goela abaixo, literalmente goela abaixo, né, a prescrição de cloroquina para toda a população brasileira. O que me parece que os médicos, que os profissionais de saúde, né, se tiverem compromisso ético profissional, rejeitarão peremptoriamente, porque não tem o mínimo sentido, né, a imposição de um medicamento ou de qualquer prática que não tenham evidências científicas, porque ideologicamente se construiu no imaginário da disputa política, do país da crise política, a ideia de que aquilo ali vai salvar as vidas das pessoas. É lamentável sob todos os aspectos. Eu recordava, Glauco, quando teve a cólera no governo Collor, o Collor não impôs para o Alcine Guerra nenhum tipo de tratamento. No governo Fernando Henrique, não foi imposto para o Serra ou para o Jatene o tratamento da dengue, alguma coisa não recomendável. Na gestão do Lula, quando nós tivemos H1N1, o Lula não foi dizer para o Temporão o que ele tinha que fazer para combater a epidemia. Quando eu fui ministro, que eu enfrentei o Ebola, né, ou o Marcelo Castro depois com a Zika, ou o Padilha com o desastre da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, né, a Dilma não veio dizer para a gente qual era a função técnica que nós tínhamos que dar para um problema sanitário. Né? Então, assim, isso dá um pouco da demonstração do grau de interferência indevida, criminosa, né? Porque custará muitas vidas. Né? Tanto a quebra do isolamento, ontem a gente já viu isso, né? O país inteiro fragilizado o isolamento, né? Com população na rua e etc. E a conta disso vai chegar em 15 dias, que é exatamente o tempo, né, em que o período de incubação, surgimento dos casos,
o agravamento dos casos e o óbito. É exatamente assim, é 2, 3 semanas, o que nós estamos fazendo hoje, a decisão de hoje, ela emplaca em 2, 3 semanas. A decisão do Bolsonaro, ela não vai emplacar em uma semana, ela está emplacando na história do nosso país. Por isso que ela é muito grave. E é por isso que é tão grave mais uma troca de comando. Insisto, ainda que o Taish estava até entendendo o que é o SUS, né? Acho que em 27 dias ele entendeu, por exemplo, que são as secretarias municipais e as secretarias estaduais que, na ponta, executam a política e que impor de cima para baixo não tem a mínima eficácia. Né? E é provavelmente o mesmo erro, né, o escolhido pelo Bolsonaro para atender esse conjunto de insanidades vai insistir sem sucesso, fragilizando ainda mais a resposta brasileira à pandemia de Covid, no momento mais crítico, quando efetivamente nós nos transformamos no novo epicentro da pandemia no mundo, e os dados estão aí, não nos deixam mentir. Yuri, quando você fala, né, do retrato que a gente tem hoje, na verdade, ele refletir algo que foi feito há 2, 3 semanas, é especialmente preocupante. A gente vê, por exemplo, em alguns lugares o Distrito Federal já começa a liberar a reabertura do comércio. O governador Ibanez Rocha, inclusive, queria liberar total. Foi impedido por conta de uma liminar concedida pela Justiça. Ou seja, por exemplo, o efeito desse tipo de medida a gente vai ver lá na frente. Quer dizer, dado isso, que é possível a gente prever o pico, o quanto que ainda a pandemia vai crescer no Brasil? Olha, Glauco, toda estimativa trata-se de uma análise epidemiológica com base em dados estatísticos, mostram que nós deveremos atingir um pico da pandemia, do número de casos, de óbitos, por volta da segunda, terceira semana de junho. Né? Essa, pelo menos, é a previsão inicial dos epidemiologistas. Agora, que tamanho será esse pico, nós não sabemos. Se ele vai se prolongar um pouco mais entrando o mês de julho, também nós não sabemos ainda, vamos ter que aguardar. Mas a expectativa é de que nós ainda não estamos na fase mais crítica. Né? Nós estamos agora ainda em metade do mês de maio, e é exatamente neste momento, né, que nós já tínhamos a expectativa que o número de casos cresceria, como de fato vem crescendo. Vejam, a gente foi inicialmente, eu dou um exemplo muito claro, nós demoramos agora para sair de 100 mil para 200 mil casos confirmados em menos de 7 dias. Né? Quer dizer, nós muito provavelmente dobraremos de 200 mil para 400 mil casos, também num espaço muito curto. E o que é pior, Glauco, a gente não tem uma informação concreta, porque, vejam, hoje, eu estava até dando uma olhada agora de manhã nos dados internacionais, né? Nós já somos o 5º país em número de casos e hoje vamos nos transformar no 4º. Eu acho que mais 2, 3 horas, só subir os dados de hoje, a gente já passa o Reino Unido e vamos ficar em número de casos apenas atrás da Espanha, da Rússia e dos Estados Unidos. E vamos, olha, amanhã ou depois de amanhã no máximo, já ultrapassar a Espanha. Mas a gente só não está coladinho nos Estados Unidos porque a gente não testa, diferente dos outros países, os casos leves e os casos assintomáticos. Porque senão nós estaríamos colados com os Estados Unidos, muito provavelmente ali com mais de 1,5 milhão, 2 milhões de casos confirmados. Porque essa é a realidade. O Brasil hoje já é o grande epicentro. Quer dizer, tem um epicentro que ainda está em ascensão, não se foi controlado nos Estados Unidos, e o outro lugar para onde convergiu o descontrole da pandemia é o Brasil. De alguma maneira, os outros países todos, particularmente do hemisfério norte, já começam a entrar numa fase de regressão e aí sim podem pensar em estratégias de progressiva liberação. Veja, ninguém, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, França, só para dar alguns exemplos, né? Ninguém, quando já tinha 2 semanas de regressão sustentada de casos, tomou essa iniciativa de liberar geral atividade econômica, atividade social. Né? Esse final de semana eu conversei com professores amigos em Portugal, na França, né? Todos eles contando as estratégias graduais, muito monitoradas, né? De relaxamento progressivo das atividades, retornos, não só ampliação dos espaços de circulação, mas retornos de atividades que vão sendo monitoradas. Né? Então, assim, retorna, mas vai testando,
vai vendo quem já teve Covid, quem não teve vai continuando monitorando, para poder, inclusive, entender e com recuos. Há reversão de decisões e as pessoas sabem, olha, nós estamos experimentando alguma coisa. O Brasil virou um grande experimento genocida, né? É assim, ó, já que a gente não tem competência para testar, para diagnosticar, para acolher, vamos liberar geral e quem sobreviver fica por aí. Isso, para mim, se chama eugenia, se chama darwinismo social, quer dizer, sobra aí quem é mais forte. É uma irresponsabilidade, Glauco, sem tamanho, porque a gente desperdiça, inclusive, o que é possível acumular olhando para a experiência internacional. Não há nenhum país que tenha feito essa estratégia, e ainda mais de liberar em pleno crescimento dos casos, que não tenha pago muito caro com a vida de milhares de pessoas. Nós já estamos pagando. Nós estamos com mais de 16 mil óbitos. Quer dizer, nós vamos esperar o quê? Chegar a 50, 80 mil óbitos, que é muito provavelmente o que nessa altura do campeonato nós estamos estimando. Literalmente, agora, você deve lembrar das vezes anteriores que a gente conversou, eu disse que se a gente fizesse a lição de casa, ainda assim nós teríamos estimativa de 44 mil óbitos. 44 mil até lá agosto, né? Nós estamos em meados de maio, já estamos com 16 mil óbitos, sabendo que nós estamos ainda, vamos dizer assim, não chegamos na metade dos que nós temos que enfrentar. Então eu só posso entender como uma profunda irresponsabilidade, que, claro, é estimulada por esse caos plantado pelo Jair Bolsonaro no país, inclusive no comando do Ministério. Eu, sinceramente, acho que ele deveria tomar uma atitude, dele a gente não espera nada, né? Ele deveria assumir, acumular o Ministério da Saúde. Porque já que ele não aceita a opinião de ninguém, né? Porque um presidente, um governador, um prefeito tem secretários ou tem ministros para compartilhar com eles responsabilidades técnicas e políticas. É para isso que serve, né, o corpo diretivo de um país, de um estado ou de um município. Se ele não tem confiança, se ele não aceita a opinião de ninguém, ele deveria acumular. E aí nós teremos claramente responsabilidade de a quem atribuir, né, todas as mortes que esse país está vivendo. Detalhe, né, tudo isso sem mostrar o mínimo de solidariedade, de condolência com a dor das famílias que estão perdendo seus entes queridos, né? Então é muito triste, né? Triste a gente estar vivendo na nossa história, neste momento da história tão desafiadora, uma figura de baixa estatura, né, à frente dos desígnios do país. Kioro, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Kioro. Bom dia. Bom dia, Marilu. Tudo bem? Nossa, tudo bem. Estou aqui alarmada com tudo que você está falando, realmente perplexa. Imagino que os ouvintes, internautas, telespectadores estejam realmente bastante preocupados com as informações que você acaba de passar, Kioro. Pergunta, eu não sei se eu estou vendo bem, você está com uma camiseta Defenda o SUS, é isso? É isso aí, defender, né? o SUS é defender a democracia. Defender a democracia é defender o SUS. Maravilha, Kioro. Perfeito. Kioro, agora eu te faço a pergunta. Eu tenho brincado, Marilu, eu tenho brincado o seguinte, tem gente que veste fantasia, tem gente que leva o SUS na alma, como uma história de vida, né? Mas vamos lá. É isso aí, o seu caso, muito bom, Kioro. Bom, vamos falar agora também sobre como as fake news, e, enfim, todo esse clima fascista que a gente está vivendo hoje, como tem contribuído para o aumento da violência, inclusive contra pesquisadores, né? A gente tem a informação aí da Universidade Federal de Pelotas, né, que os pesquisadores, né, que estão espalhados por diversas cidades do Brasil, fazendo uma pesquisa bastante importante sobre a Covid-19, esses pesquisadores foram presos pela polícia enquanto coletavam dados justamente para estimar a presença dessa doença no Brasil, né? Então a gente teve aí pessoas presas no Pará, em diversos municípios, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão, como é que você está vendo, né? Esses pesquisadores, eles coletam inclusive o sangue das pessoas, aí os policiais pegaram de forma exatamente
sem nenhum cuidado essas amostras, enfim, colocando em risco também, novamente, colocando em risco as próprias vidas e também toda essa pesquisa. Como é que você está vendo isso, hein, Chioro? Sabe quando uma distopia vai se instaurando, né? O universo da barbárie, da ignorância? Às vezes parece que a gente está vivendo aquele filme de ficção, onde o Hitler ganha. Tem umas séries aí que contam um pouco essa narrativa, né? Quando o Hitler, por exemplo, ganha a guerra e se instaura uma ditadura baseada na violência, na ignorância, né? O mundo tem produzido, no ponto de vista da cultura, né, da ficção científica, da literatura, várias tentativas de entender o que seria um mundo produzido desse jeito. Mas às vezes a gente acha que essas coisas vai ter que ter um certo momento, uma certa bomba, sei lá, aconteceu uma hecatombe e aí ela se instaurou. Mas a gente, quando olha a realidade brasileira hoje, começa a perceber que ela vai assim, meio conforme o poema do Brecht, né? Vai chegando devagarzinho e a gente dizia, mas isso não é comigo. Vai chegando com o outro, vai dizendo, mas isso não é comigo. E quando a gente menos percebe, né, essa insanidade coletiva está instaurada. Vejam, o que os pesquisadores da Universidade Federal de Pelota estão fazendo é com base numa amostragem, né? É exatamente a mesma metodologia da pesquisa que nós estamos fazendo aqui na Baixada Santista. Estou participando do grupo de pesquisa dos 9 municípios. Você vai num sistema informatizado, né, joga os dados do censo, do censo, né, os dados censitários, e ele te identifica uma amostra, estratificado por faixa etária, por sexo, enfim. E você encontra para poder, a partir de algumas amostras, conseguir fazer um retrato de como é que está a soroprevalência. Vai de casa em casa, tira uma gota de sangue, preenche no teste rápido, faz uma entrevista com a pessoa para pegar alguns dados, e em 20 minutos o resultado sai, você entrega para a pessoa. Quer dizer, é alguma coisa absolutamente inócua, inofensiva, né? Mas que daria para a gente uma possibilidade que nós já devíamos ter desde janeiro, quando eu critico, por exemplo, o ex-ministro Mandetta por não ter feito exatamente isso, né, para poder ter um quadro de como é que está o cenário do Brasil, como é que está o grau de infecção da população, para poder orientar a tomada de decisão, inclusive para dizer para as pessoas, agora dá para a gente começar a relaxar, olha, agora não dá para relaxar. Era exatamente isso. Mas aí a estupidez humana é de tal monta, né, o grau de fanatismo, né, a maneira irracional como se segue um mito, né? Aliás, o papel do mito, inclusive, é esse, né? É de obscurecer a realidade, né? Tem um componente de ideologia que é assim, aliás, inclusive, que faz um discurso contra a ideologia, né? Mas que é a expressão da ideologia fascista, né? Mais irracional. Então é isso que a gente está vivendo, que faz com que as pessoas, por exemplo, minimizem o risco. Gente, o fato de que a Covid não vai matar todas as pessoas que tiverem Covid não significa que ela não mata as pessoas. O fato de que nem todas as pessoas terão sinais e sintomas de Covid não significa que muita gente vai ter Covid e vai sofrer muito com a Covid e muita gente vai morrer com a Covid. O fato de que ela já está destruindo a economia mundial não significa que nós não podemos e não devemos fazer um esforço concentrado de enfrentá-la até para sair mais cedo e poder recuperar a atividade econômica. O fato da Covid causar a necessidade de criar estratégias para a população vulnerável, para a população que precisa se alimentar, que precisa ganhar o pão de cada dia, não significa que o Estado brasileiro não tenha condições de fazer isso para proteger as pessoas, enquanto neste momento se precisa ser protegida da pandemia. Como, aliás, alguns municípios estão fazendo e outros não, porque tem lideranças com sensibilidade e competência para articular políticas nesse sentido, né? Então, neste momento, a produção de fake news, Marilu, a produção de uma ideologia da violência, né, ela exacerba ou ela escancara toda a mediocridade humana, né,
toda a insensibilidade, a sordidez, porque nesse momento a manipulação das pessoas mais ignorantes, e em particular o uso do aparelho de Estado, como é o caso, por exemplo, da polícia fazer a apreensão, é inaceitável. Exato. Ou aqueles que prezam a democracia, aqueles que prezam o Estado Democrático de Direito reagem, ou vai ser tarde. E aí nós vamos lembrar do Brecht, né? Passou a oportunidade de reagir e aí era tarde demais. Exato, você está colocando uma questão que eu ia te colocar, exatamente essas forças policiais, inclusive policiais militares em estados onde existe, por parte dos governadores, uma seriedade incrível, né? Como os governadores do Nordeste. Então, tem aí Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, por exemplo. Estou vendo aqui os municípios onde os pesquisadores foram presos. Quer dizer, não está em consonância com o que os governadores estão pedindo. Os policiais militares estão atuando exatamente contra os próprios governadores, tem a vida própria deles, não é isso? O próprio policial militar tem uma maneira de agir que está contrária exatamente aos governadores, inclusive, né? Exatamente. E, bom, vamos lembrar do Ceará, recentemente, quando houve aquela... eu não posso chamar de greve, aquele motim, né? Sim. O ministro da Justiça foi lá e passou a mão, né, na cabeça dos amotinados. É isso que eu estou chamando. A gente vai ampliando a nossa conivência. Tem determinadas questões. Eu vou dar um exemplo concreto, Manu. A Alemanha não admite nenhuma manifestação nazista. Isso não é democrático. Democracia impõe responsabilidades e impõe limites muito claros, né? O respeito à existência do outro é fundamental. Agora, o que a gente consegue perceber é que progressivamente setores expressivos, claro que não posso generalizar porque seria uma injustiça, mas setores expressivos do aparato de segurança vai se comportando como uma milícia, como alguém que não aceita a autoridade, né? E eu fico pensando, para o alto comando das Forças Armadas, etc., né, que, de alguma maneira, vem dando lastro para essa aventura do governo Bolsonaro, né, que vai ser tarde quando eles despertarem, né, para o tamanho da penetração, né, que essas forças reacionárias, fascistas, né, irresponsáveis, estão tomando conta do aparelho de Estado, do aparelho repressivo brasileiro, né? É extremamente grave o que a gente está vivendo. Por isso que eu digo, ou a gente, as nossas instituições, a sociedade brasileira abre o olho. Vejam, eu sou médico, eu sou um sanitarista, eu estou olhando a partir da pandemia, mas eu seria absolutamente obtuso se a gente não pudesse, a partir do que está acontecendo na pandemia de Covid, perceber essa dimensão mais ampla do risco que atenta a nossa democracia hoje, né? O atual estado de degradação do Estado democrático de direito, né? Com concessões indevidas que muitas vezes o Congresso Nacional faz, né? Que o Poder Judiciário faz, né? A adesão já começou lá atrás, inclusive nos processos que levaram ao impeachment da interpretação do a forte participação de setores do Ministério Público, setores do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, né? Então, assim, você vai vendo a fragilização das nossas instituições, elas ainda estão funcionando. Isso é inquestionável. Mas a própria imprensa teve um papel inicialmente, agora parece que setores importantes da imprensa, porque tem seus interesses econômicos ameaçados, começam a se posicionar. Mas como eu estou aqui lembrando o Brecht, porque o poema dele diz tudo, né? Conforme a gente foi deixando, passando e dizendo, isso não é comigo, isso não é com o Ministério Público, isso não é com o Congresso Nacional, isso não é com o Supremo, isso não é com o Estado-Maior das Forças Armadas, né? E aí, quando olhou aquela base de milhares de homens fanatizados,
aderiram a um projeto de fascismo, né, que pode custar muito caro para o nosso país. E vejam, com a produção de toda uma ideologia, né? Porque no fundo, o que eles vendem é que, em nome de Deus, em nome de Jesus, combater o inimigo do comunismo, né? Uma cantinela de 50 anos atrás, que não encontra guarida nem no Trump, que o Trump está preocupado com outros, vamos dizer assim, o fascismo dele, a degradação política e ideológica dele é de outra natureza, é contra os imigrantes, né? É contra o islamismo, né? Mas aqui a gente ainda está vivendo, parece que o segundo tempo da Guerra Fria, que não teria acabado, né, com a queda do Muro de Berlim. E isso vai dando vazão a um monte de gente, né, que a gente não sabia que existia no nosso país, estava tudo guardadinho dentro do armário, tá certo? E que sai agora gritando, não tem que fazer nada contra a pandemia, de máscara e de dentro do seu carro com ar-condicionado, né, exigindo que a senzala se exponha enquanto a Casa Grande fica protegidinha, né? Essa história a gente já sabe onde vai parar e nós precisamos lutar contra ela. Perfeito, Chioro. Olha, um forte abraço para você. Viva o SUS e a gente está aqui em casa na quarentena. Um super beijo para você, Chioro. Aqui, ó, é isso aí, aqui, ó. Defender o SUS. Vamos lá. É isso aí. Bacana. Camiseta aí diz tudo. Valeu, beijo. Até mais. Chioro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.